Você sabia que a ausência de sexo por longos períodos pode desencadear mudanças discretas, porém profundas, no corpo e na mente do homem? De qual cidade do Brasil você está nos assistindo? Escreve aqui nos comentários. Se esse tema já te tocou em algum momento da vida, curta esse vídeo. Isso ajuda a levar essa conversa adiante. Eu sou a doutora Carolina Almeida, especialista em saúde masculina há mais de 2 décadas, e hoje vamos falar de um tabu que gera muita angústia silenciosa. O que realmente acontece com o corpo de um homem quando ele para de fazer sexo por muito tempo? Primeiro, vamos entender uma coisa. O corpo masculino não acumula sêmen indefinidamente. Nem os espermatozoides ficam lá entalados, como muitos pensam. O organismo é inteligente. Existe um processo natural de reciclagem que decompõe os espermatozoides mais antigos e reaproveita seus componentes. E com o sêmen acontece algo parecido. O que não é ejaculado é reabsorvido. Mas o impacto da abstinência sexual vai além disso. Quando um homem fica muito tempo sem ejacular, a produção de sêmen até diminui, mas não para. A próstata e as vesículas seminais continuam ativas, e esse material é reciclado pelo corpo. A saúde prostática, aliás, é uma preocupação legítima. Existe uma crença de que a falta de sexo pode aumentar o risco de problemas como hiperplasia ou até câncer de próstata. Mas a verdade é que, embora alguns estudos associem a ejaculação regular a menor risco prostático, outros não encontraram relação direta. O que faz diferença mesmo é o estilo de vida, alimentação adequada, sono reparador, exercícios físicos. Agora vem um ponto delicado: o medo de o pênis encolher. Isso é mito. A falta de sexo não faz o pênis diminuir. O que pode acontecer com o tempo é uma leve perda de elasticidade por causa do envelhecimento, e isso afeta homens sexualmente ativos ou não. É um processo natural, não um castigo da abstinência. Mas o que realmente começa a mudar com a falta de atividade sexual é a libido. O desejo funciona como um músculo. Se você não usa, ele pode atrofiar. Ficar muito tempo sem estímulo, sem intimidade, sem excitação, nem que seja através da masturbação, pode reduzir drasticamente a vontade. A boa notícia é que isso é reversível. Voltando a estimular o corpo e a mente, a libido desperta novamente. E aqui entra a história do Osvaldo. Um senhor de 67 anos, viúvo há 3 anos, que chegou ao consultório dizendo: "Doutora, eu não sinto mais nada. Nem penso nisso. Parece que desliguei." Ele achava que tinha acabado, mas na verdade seu corpo só estava adormecido. Com pequenas mudanças, ele voltou a se masturbar de forma saudável, retomou contato com suas fantasias, começou a se olhar com mais gentileza. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, começou um namoro, e me disse com os olhos marejados: "Doutora Carolina, eu pensei que essa parte da vida tinha morrido, mas ela só estava quieta, esperando eu chamar de volta." Na próxima parte, vamos falar sobre como a abstinência prolongada afeta as ereções, os hormônios, especialmente a testosterona, e a saúde emocional masculina. Quando um homem permanece muito tempo sem atividade sexual, uma das primeiras funções a dar sinais é a ereção. E não estamos falando apenas da relação sexual em si, mas também das ereções espontâneas, aquelas que acontecem de madrugada ou ao acordar. Você ainda tem ereções matinais? Me conta aqui nos comentários. Esse detalhe, aparentemente simples, revela muito sobre sua saúde vascular e neurológica. É natural que, com a abstinência, as ereções se tornem menos frequentes. Isso acontece porque o sistema responsável por essa função também precisa de exercício. As artérias, os nervos, os músculos envolvidos, tudo isso responde melhor quando há estímulo. Se não há, o fluxo diminui. Mas isso não significa que a capacidade de ereção tenha acabado. A função pode ser reativada, como um instrumento que precisa ser afinado. Inclusive, a presença de ereções noturnas é um bom sinal. Elas mostram que o sistema está preservado.
E mais, é durante o sono profundo que o corpo produz a maior parte da testosterona, o principal hormônio da masculinidade. Sim, a testosterona também pode ser afetada pela abstinência. Alguns estudos indicam que a prática regular de sexo ou masturbação ajuda a manter níveis mais estáveis desse hormônio. Isso não quer dizer que o homem vai entrar em colapso hormonal se ficar celibatário por um tempo, mas sim, pode haver uma queda leve no desejo, na vitalidade, no humor, todos aspectos influenciados pela testosterona. E aqui entra um ponto muitas vezes ignorado: o impacto emocional da abstinência. O sexo é mais do que físico, é afeto, é toque, é reconhecimento, é conexão. Quando esse contato desaparece por muito tempo, o homem pode começar a se sentir invisível, desvalorizado, solitário. A autoestima sofre, o humor piora. Algumas vezes, até sintomas depressivos podem surgir. Veja o caso do Luiz, 70 anos divorciado. Quando veio ao consultório, não reclamava de libido, nem de ereção. O que ele disse foi: "Doutora, me sinto inútil, como se eu tivesse sido aposentado da vida." Ele tinha parado de se tocar, de se cuidar, até de tentar se aproximar das pessoas. Aos poucos, foi redescobrindo o próprio corpo. Voltou a ter ereções espontâneas. Um dia me disse: "Comecei a usar perfume de novo." Aquilo dizia tudo. O desejo dele de voltar a viver estava de volta. A masturbação, nesse contexto, pode ser uma grande aliada. Não substitui o contato afetivo, mas é uma forma de manter o corpo em atividade, aliviar tensões e se reconectar com o prazer. Não tem nada de errado com isso. Ao contrário, pode melhorar o humor, o sono e até ajudar no controle da pressão arterial. Na próxima parte, vamos abordar outros aspectos pouco discutidos da abstinência: sonhos molhados, infecções urinárias, vasectomia, ejaculação precoce, disfunção erétil e até câncer de próstata. Um aspecto pouco comentado, mas bastante comum durante períodos prolongados de abstinência, são os chamados sonhos molhados, aquelas ejaculações involuntárias que ocorrem durante o sono. Isso acontece porque o corpo encontra formas naturais de liberar a tensão sexual acumulada, e não há nada de errado com isso. Muito pelo contrário, é sinal de que o sistema reprodutor está funcionando. O sêmen não acumula até causar problemas. Ele é reciclado ou liberado como deve ser. Outro ponto importante são as infecções urinárias. Ao contrário do que muitos pensam, a ausência de sexo não aumenta diretamente o risco desse tipo de infecção nos homens. Diferente das mulheres, cuja anatomia facilita esse tipo de problema com maior frequência sexual, nos homens essas infecções estão geralmente ligadas a outros fatores, como alterações na próstata ou presença de bactérias na uretra. Falando em próstata, vale a pena tocar num tema que sempre gera dúvidas: a vasectomia. Esse procedimento, que impede os espermatozoides de saírem durante a ejaculação, não afeta a capacidade de ereção nem a produção de sêmen. A única diferença é que, após a cirurgia, o sêmen não conterá mais espermatozoides. Só isso. O prazer, o orgasmo, o volume do esperma, tudo continua igual. Agora, e quanto à ejaculação precoce? Muita gente associa a falta de sexo com essa condição, acreditando que ela piora com a abstinência. Mas a verdade é que a ejaculação precoce está muito mais ligada a questões emocionais, como ansiedade ou pressão por desempenho, do que a frequência das relações sexuais. Ou seja, não fazer sexo por um tempo não causa ejaculação precoce. O que pode acontecer, em alguns casos, é uma sensibilidade maior ao retomar a atividade, mas isso tende a se estabilizar com o tempo e segurança emocional. E sobre a disfunção erétil? Aqui sim, a abstinência prolongada pode ter um papel. O sistema que sustenta a ereção funciona como qualquer outro sistema do corpo, precisa ser usado. Se fica inativo por muito tempo, pode perder um pouco da resposta, mas isso também não é definitivo. Retomar a atividade sexual, com parceiro
ou por meio da masturbação, pode ajudar a reeducar esse sistema, restabelecendo o fluxo sanguíneo, o controle muscular e a confiança. Temos ainda a ejaculação retrógrada, quando o sêmen vai para a bexiga em vez de sair pela uretra. Diferente das outras condições, essa não tem relação com a abstinência. Geralmente está associada a cirurgias na próstata, uso de certos medicamentos ou condições neurológicas específicas. Falando em próstata, vamos tocar num tema delicado: o câncer. Existe uma crença de que homens que não fazem sexo têm mais chance de desenvolver câncer de próstata. A ciência ainda não crava essa relação como definitiva. O que sabemos é que hábitos saudáveis, alimentação rica em vegetais, atividade física regular, controle do estresse são fatores muito mais determinantes na prevenção do que a frequência sexual. E aqui vale reforçar algo que repito sempre no consultório: sexualidade não é só sexo, é toque, intimidade, conexão. Muitos homens envelhecem acreditando que, se não estão tendo relações, não são mais sexualmente ativos. Mas isso não é verdade. Enquanto houver desejo, autocuidado, prazer em si mesmo, a sexualidade continua viva, mesmo que de formas diferentes. A história de Paulo, 76 anos, resume isso com perfeição. Ele perdeu a esposa há 4 anos e, desde então, não se envolveu com mais ninguém. Chegou ao consultório dizendo que sua vida sexual havia acabado, mas aos poucos entendeu que ainda podia sentir prazer. Voltou a se masturbar, a cuidar do corpo, a expressar desejo. Um dia me disse emocionado: Doutor, Carolina, pensei que estava apagando, mas só estava esperando acender de novo. E essa faísca voltou. Bastou ele se permitir. A falta de sexo pode causar mudanças? Simulation. Mas o corpo tem memória. E quando você se reconecta com ele, com respeito, paciência e consciência, ele responde. Talvez devagar no começo, mas responde. Se essa conversa fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Qual parte mais te tocou? E lembre-se, a sua saúde sexual não termina com a idade. Ela só muda de forma. E você pode sim continuar vivendo uma vida cheia de prazer, conexão e vitalidade.